Ô, Suzana, na abertura do programa, eu li a tal da carta do Donald Trump à Noruega, e ela é uma das coisas mais... eu não tenho nem palavra para classificar, mas é nonsense que eu já li em se tratando de um documento oficial, né, trocado por autoridades, e sobre uma temática tão aguda quanto a disputa por um território, né, o questionamento da soberania da Dinamarca sobre a Groenlândia, mas o fato é que o Trump manda para a Noruega o seguinte, ó, já que não me deram o Prêmio Nobel da Paz, e isso me deixou com os cotovelos ardidos, e eu fiquei rançoso, eu não sou obrigado a buscar paz, então. Então é o seguinte, ó, vamos para a guerra. Vamos para a guerra porque eu não ganhei o Prêmio Nobel da Paz. Afinal de contas, tem um perigo chamado Rússia e China. Do nada, fonte tirei de lá mesmo, para a gente não ter que falar aqui às 9h04 da manhã. Mas que carta é essa, Suzana? Bom, Thiago, é uma carta que eu acho que ele está sendo sincero. Ele está sendo honesto, assim, não honesto em todas as justificativas, né? Que eu acho que um pouco que essa questão do Nobel da Paz funciona mais como um papinho, assim, sabe? É mais um papo ali que ele coloca, assim, dizem as fontes que isso de fato mexeu com ele, que ele ficou irritado com essa situação, mas a gente não precisa levar tão a sério essa justificativa assim, que ele colocou, que tem a ver com o Nobel da Paz. Ali tem a ver com interesses geopolíticos, econômicos, militares, em relação à Groenlândia, certo? Então, o que está por trás dessa carta do Donald Trump, dessa ofensiva dele sobre a Groenlândia, é o fato de que aquela ilha é altamente estratégica, né? A Groenlândia, pessoal, vamos lembrar, é a maior ilha do mundo, é uma ilha, aquela região. Ela é porta de rotas, por ela passam as rotas de navegação do Ártico. Então, você consegue transportar mercadorias da Ásia para a região ali das Américas, tudo passando por ali, na Groenlândia, né? Você tem o ponto de encontro ali entre Ásia e Europa lá em cima, porque o nosso mapa mundo tradicional não dá essa visão pra gente, né? Mas quando a gente olha o mundo de cima, a gente consegue ver as rotas que tem ali. Então, ali tem várias rotas. Também tem o fato de que a Groenlândia tem minerais de terras raras, minerais interessantes para uma possível exploração, e também o fato de que ali é uma região militar muito relevante, né? Porque, vamos lembrar, ali em cima, que a Rússia, que é um país ártico, também se encontra com a América do Norte, que tem, apesar de lá em cima ser o Canadá, a gente sabe que o Canadá é subalterno aos interesses dos Estados Unidos, e tem o Alasca também, que é dos Estados Unidos. E o Alasca se encontra ali com a Rússia, né? Vamos até lembrar quando teve aquele encontro entre o Putin e o Trump, foi no Alasca, que é justamente a região onde encontra os Estados Unidos e a Rússia, né? Então, ali é uma região, Thiago, muito, muito, muito estratégica por todas essas razões. Controle de rotas de navegação, controle de minerais críticos, questões militares. E o Trump, ele está enxergando aquela área já, isso não é novo, isso já é antigo, é o interesse dos Estados Unidos dominar aquela região. E se os Estados Unidos controlam a Groenlândia, ele tem a possibilidade, Thiago, de fechar essas rotas comerciais, de não permitir que a China faça comércio por ali. Ele coloca em risco a segurança da Rússia, porque fica ali do lado da Rússia. Então, por isso que ele cita muito Rússia e China nesse caso. Não é que Rússia e China ameaçam a Groenlândia. Isso é uma lenda, não tem nada a ver. É totalmente mentira isso. A gente viu a União Europeia falando isso também, né? Não, porque Rússia, porque China. É sempre a desculpa do bicho-papão de Rússia e China. É uma desculpa de bicho-papão de Rússia e China, certo? Mas a grande real ameaça à Groenlândia é os Estados Unidos. Não é que a China e a Rússia querem tomar a Groenlândia. É porque ali é uma região sensível. Que a China faz ali uma zona de rotas comerciais importantes que elas permitem, Thiago, você fazer o comércio em menos dias. Porque você dá a volta, passar pelo canal de Suez, é muito mais longo, entendeu? Passar por ali
é muito mais rápido. Então, tem interesses econômicos ali também. Mas é isso, não é que China e Rússia querem tomar a Groenlândia, isso é uma farsa. Isso é uma desculpa esfarrapada. Quem quer tomar a Groenlândia mesmo é o Trump, por esses motivos que a gente já colocou aqui. E aí, ainda falando do rei louco, né? Trump está tentando montar um conselhão da paz, né, para lidar com a questão ainda da faixa de Gaza, tentando criar quase que um time de serviçais a ele, mas ainda assim com status de capitania, né? E dentre eles o Milei, Erdogan, a gente soube no final de semana o Lula, agora chega a informação do Kremlin que o Trump também convocou o Vladimir Putin. Vamos começar pelo Lula. Como é que sai dessa situação de cruz e espada? Porque não aceita e ganha aí o ranço do Trump, e o Lula estava tentando desviar disso. Aceita e o Lula vai contra tudo aquilo que vinha denunciando do genocídio ao povo palestino, inclusive quando reforça a coisa do o hemisfério é nosso e trata da Venezuela, usa os mesmos argumentos que legitimam a dignidade do povo palestino que está sendo dizimado na faixa de Gaza, ainda que não cite. Como sair dessa, Suzana? Bom, Thiago, antes da gente entrar nisso, deixa eu só voltar num ponto que eu acho que é importante a gente colocar aqui em relação à Groenlândia. Não é blefe, viu, essa questão da Groenlândia. É real essa questão. Ele vai utilizar o poderio militar americano, econômico e militar dos Estados Unidos, que é decadente, que a gente tem essa discussão, né? O império decadente dos Estados Unidos, e muita gente se empolgou nisso. Mas mesmo o império decadente, ele ainda é um império. Então tem uma capacidade muito grande de dissuasão, de pressão, de coação sobre outros países. Então o Trump, ele utiliza essa política. Ou ele faz uma pressão militar, ou ele faz uma pressão econômica. No caso da Groenlândia, por enquanto, ele está fazendo uma pressão econômica. Então, o que ele fez com os países da União Europeia? Ele falou, tarifa, passa a Groenlândia ou tarifa, que é o que ele ameaçou, né? Então, vocês veem, Thiago, é assim que os Estados Unidos tratam a Europa, os seus supostos aliados. São membros da OTAN, e é assim que ele trata. E qual que é a reação dos europeus, Thiago? Vergonhosa. Então mostra, na verdade, que os Estados Unidos, de fato, ainda é a principal força no mundo e que os europeus são satélites dos Estados Unidos. A reação deles é, assim, humilhante, quase pedindo, por favor, não faça isso, Estados Unidos, por favor, somos amigos, não trate assim os seus amigos. Estados Unidos é amigo de ninguém. Estados Unidos é um império que defende os seus interesses. Então, se ele precisar atropelar os europeus, ele vai atropelar os europeus. E eu vou te falar, Thiago, já disse em outros lugares isso. O Trump, ele não está brincando. E se ele tomar a Groenlândia, se ele forçar os europeus a passarem a Groenlândia, que eu acho que os europeus vão empurrar isso com a barriga, vão tentar evitar, eles vão chorar, mas não vão fazer nada. Eles vão engolir o choro. Porque essa é a posição, o que a Europa virou nessa ordem geopolítica. Poodles, satélites do imperialismo estadunidense. Então, o Trump está falando sério, até porque ele sabe que ninguém ali tem condições de enfrentar os Estados Unidos. A expectativa dos militares americanos é que eles tomariam a Groenlândia em 15 minutos. E foi só o Trump enviar essa carta, Thiago, foi só ele enviar essa carta, que olha a posição vergonhosa. Os alemães já retiraram os 15 soldados que eles mandaram. Que eu até brinquei que numa pelada não dava nem para fazer uma pelada, né? Que o pessoal fala, não, a Europa está mandando tropas. Tropas nada, mandaram meia dúzia de gato pingado para lá e a Alemanha já pulou eles fora. Já tirou ele de lá para não desagradar o Donald Trump. Então é uma piada a reação dos europeus, é humilhante. Então acho que essa situação do Donald Trump também ajuda a gente a enxergar quem são as lideranças do mundo, quais são os papéis dos países. É muito humilhante para os europeus estarem nessa condição. E eu espero que a sociedade europeia acorde, abra os olhos e veja essa situação, né? Veja o quão covarde, o quão medíocre é a posição dos seus líderes frente aos Estados Unidos.